Fala rapaziada, vamos conversar sobre o que aconteceu nessa última semana do Barcelona. Hoje, agora há pouco, acabou de terminar o sorteio das oitavas de final da Champions. O Barcelona fugiu do Paris Saint-Germain, pegou o Newcastle, o que é, entre muitas aspas, um presente. Não acho que é legal comemorar sorteio, mas o torcedor do Barcelona certamente sabe que fugiu de um adversário pior, que é o atual campeão, que por mais que tenha seus problemas, no caso o Paris Saint-Germain, é um time com muito poder de fogo. Eu acho que por questões de jogo ia ser uma partida talvez muito franca e pior para o Barcelona. O Barça pega um time que já enfrentou nessa temporada, que já venceu e que é o 11º colocado da Premier League, tem mais derrotas que vitória no campeonato inglês, então é um Newcastle que não está na sua melhor fase. Eu fiz um shorts aqui, comentei sobre a fase do Gordon ser muito boa, mas o Bruno Guimarães está fora por lesão, inclusive não só está fora das oitavas de final, mas ele é dúvida até para a Copa do Mundo, preocupação para a seleção brasileira. Enfim, é um adversário acessível para o Barcelona, que também tem os seus problemas, e eu acho que é importante o Barcelona pegar um jogo talvez um pouco menos difícil para, óbvio, ter mais chances de passar e mais tempo para se recuperar nessa temporada. Esse Barça que tem sido tão frágil, até mais frágil do que na temporada passada. Lembrando que a sequência das oitavas de final também estão definidas. O Barcelona pega o vencedor de Tottenham e Atlético de Madrid em caso de classificação do Barça, né? E eu acho que é um lado da chave que também ficou um pouco menos complicado, mas o Barcelona não pode olhar dessa forma, porque por mais que sim, existem adversários mais difíceis, por exemplo, o Real Madrid está pegando o Manchester City agora, e quem pegar o vencedor entre esses dois é muito complicado. Mas o Barça acabou de tomar 4-0 do Atlético de Madrid, então eu acho que a fase do Barça talvez é mais olhar para si mesmo do que tentar achar alguma coisa tão positiva nesses adversários, que de fato não é um lado da chave tão complicado, não é um sorteio tão ruim para o Barcelona. O Barça jogou no final de semana passado, eu não consegui fazer vídeo porque não deu tempo, fiquei fora de casa o domingo quase inteiro. Era um jogo que era obrigação do Barcelona ganhar contra o era o Levante, né? Era o Levante mesmo, eu estava esquecendo aqui. Era obrigação o Barcelona ganhar, o Levante está lá para baixo na tabela. E o Barcelona cumpriu sua obrigação, foi 3-0, 2 gols de volante, né? Frenkie de Jong e Marc Bernal marcando gols, depois o Fermin fez outro golaço. O João Garcia ainda teve que trabalhar em alguns momentos, o que de certa forma é uma preocupação, mas foi um jogo tranquilo do Barcelona, que retomou a liderança depois da derrota do Real Madrid contra o Osasuna por 2-1. O Barça tinha perdido a liderança quando perdeu para o Girona. O Real Madrid recuperou e entregou de volta para o Barça agora. E desse jogo contra o Levante, apesar de ser um jogo automático, digamos assim, do Barcelona, eu acho que tem coisas boas para tirar daí, que é o bom jogo do Cancelo, que foi eleito o homem do jogo, deu assistência. Talvez tenha de fato voltado ao Barcelona agora, né? Ele desde que chegou nessa janela de inverno na Europa não tinha aparecido muito, e é um jogador que o técnico Hansi Flick parece não ser tão fã, e é importante é importante o João Cancelo crescer nesse momento da temporada, até porque o Barcelona, que é um time que tem poucos zagueiros, quando você tem o Cancelo bem, ele pode jogar pela direita, e aí, por exemplo, o Koundé pode jogar na zaga. O Barcelona ganha mais uma opção de zagueiro. É um lateral muito talentoso, mas que por vezes é displicente, tem os seus problemas defensivos, a gente já conhece, né? Ele jogou no Barcelona 2023-24, teve lampejos, bons momentos, maus momentos, e eu acho que os maus momentos estão lá embaixo, os bons momentos estão lá em cima. Essa é a característica do Cancelo, mas eu acho que ele pode ajudar, é importante ele ter jogado bem para quem sabe crescer agora nessa reta final de temporada, se é que dá para já chamar de reta final. Nesse jogo também tivemos o retorno de Pedri, que estava machucado, ganhou seus minutinhos aí, está voltando. É a melhor notícia do Barcelona possível, assim, tirando uma possível lesão do Rafinha, lesões do Pedri é o que mais preocupa o time do Barcelona, porque o time muda muito com ele e sem ele, e óbvio, com o camisa 8 o Barça deve melhorar muito, vai jogar contra o Newcastle nas oitavas de final. Muito legal ter o Pedri de volta. Outro jogador que está voltando é o Gavi. Voltou a treinar com o grupo nessa semana. Ainda é mais complicado porque a lesão dele, aliás, não foi por causa de uma lesão, ele fez outra cirurgia, né? Uma artroscopia no joelho.
e ficou ali 5, 6 meses fora. É mais complicado, óbvio, que o caso do Pedri, que foi uma lesão muscular, bem mais simples. O Gavi ainda deve demorar para transicionar para a volta aos gramados e ainda para pegar ritmo. Esse só deve chegar mesmo para a reta final da temporada e aí nos últimos meses, semanas da temporada 25-26, mas ainda assim é uma notícia boa para o Barcelona. Eu acho que o Gavi tem muito a agregar nesse time, principalmente em questão de pressão, de intensidade sem bola. Vai ajudar muito o Hansi Flick, pelo menos ter a opção de começar o jogo com o Gavi ou colocar ele no decorrer das partidas. Eu acho que o Barça vai precisar, ainda mais que nesse fim de temporada tem Champions, definição de Copa do Rei ali, né? Acho que depois do dia 3 de março não vai ter mais preocupação com Copa do Rei o Barcelona, mas muitos jogos, pouco tempo, mas é importante o Barcelona ter o Gavi. E volta Pedri, tá voltando o Gavi, o Barcelona perde o Frenkie de Jong por lesão muscular também, assim como o caso do Pedri. O Barça notificou que o holandês deve ficar de 5 a 7 semanas fora, que preocupa bastante, né? Deve perder o confronto das oitavas de final da Champions, que acontece no dia 10 ou 11 de março a ida, a volta no dia 17 e 18, né? Não tinha falado isso, mas preocupa bastante a lesão do Frenkie de Jong, que nesse momento da temporada, até sem o Pedri, estava sendo o principal jogador do meio campo do Barcelona. É talentosíssimo, é importantíssimo, e se por um lado volta o Pedri, por outro o Barcelona perde mais um de seus jogadores importantes. Eu não lembro se eu tinha mais alguma coisa para falar. Tem jogo de amanhã, o Barcelona joga contra o Villarreal no Campeonato Espanhol, é o terceiro colocado, está roubando o status de terceira força do Atlético de Madrid, então é um jogo bem difícil para o Barcelona, por mais que seja em casa, é contra um adversário que está lá em cima na tabela, e é uma rodada em que o Real Madrid olha lambendo os beiços para conseguir retomar a liderança, porque o Real pega o Getafe, que está em 13º, e o Barça tem esse jogo mais complicado. Então pode ser que a gente veja ainda essas mudanças de posicionamento na tabela até o fim do campeonato, porque a diferença entre Barcelona e Real Madrid é muito curta, né? Um pontinho ali, ainda tem clássico que vai ser muito decisivo nessa temporada. Então vai ser bacana essa reta final de campeonato espanhol. A quantidade de vezes que eu falei reta final nesse vídeo é absurda e a gente está em fevereiro ainda. Era isso o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Dá um like aqui se você curtiu. E tamo junto, até a próxima. Eu vou fazer vídeo do Barcelona amanhã, do Corinthians também, para quem está interessado. Até mais.